É isso aí, galera. Alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Gênesis. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre tabela periódica. Isso mesmo, a tabela periódica. Essa é a parte 1. Nessa parte 1 nós vamos estudar sobre o histórico, vamos ver sobre a organização da tabela, a classificação e os principais grupos da tabela periódica. Bora lá? Bom, começando então pela organização. Galera, a tabela periódica ela existe para organizar os elementos químicos existentes naturalmente e também descobertos em laboratórios, chamados sintéticos, ok? Então todos os elementos químicos que existem, eles estão organizados na tabela periódica. Então essa é a função da tabela, um modo, um local onde a gente consegue organizar as coisas de modo que, se eu precisar procurar algo, eu vou encontrar. É que nem uma vitrine de mercadinho. Se você procura leite, você não vai procurar na parte de automóveis. Você vai lá na parte dos laticínios e dos frios. Então tudo na tabela periódica está organizado de maneira que, quando você procurar encontrar, você vai achar de maneira mais fácil, tá certo? Então é isso que a gente vai estudar, de que maneira essa tabela está organizada. Vamos falar um pouco sobre o histórico, né, da tabela periódica, porque nem sempre a tabela periódica foi do jeito que ela é hoje. Então houve sempre uma tentativa de como organizar esses elementos, né? E vamos destacar algumas para vocês aqui que eu acho importante. Primeiro nós temos a tríade de Dobenheim, tá? Que é desenvolvida no início do século XIX. O cientista alemão Dobenheim apresentou a ideia das tríades, que seria a organização de grupos com 3 elementos químicos, cujas características seriam parecidas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês esse desenho, né? Esse seria uma tabela e a gente teria as tríades. Cada tríade, então, teria 3 elementos químicos que teriam propriedades, né, características similares. Então, ele organizou aí, ó. Tríade 1 tinha lítio, sódio, potássio. Tríade 2, cloro, bromo e iodo. Tríade 3, fósforo, arsênio e antimônio. Então, ele saiu organizando em grupos de 3, né? Esses elementos que teriam propriedades semelhantes. Só que aí vai aumentando o número de elementos sendo descobertos, vai ficando difícil ter essa organização. Outra organização que a gente tem que chamar bastante atenção foi a tentativa do parafuso telúrico, tá? Foi desenvolvido pelo cientista Jean Courtois, certo? Elaborado em 1862. Ele propunha dispor os elementos semelhantes numa mesma vertical, só que aí, de um cilindro de ordem crescente de massa. Então aqui ele já coloca um fator, ordem. Qual vai ser a ordem? Ordem crescente. De que? De massa. Beleza, uma ideia bacana. Só que ficou desse jeito aí, ó. O parafuso telúrico ficou um cilindro, né? E os elementos iam nesse cilindro em ordem crescente de massa. Essa apresentação não ficou tão legal, essa ideia. Até a própria comunidade científica na época teve dificuldade de entender. Mas o que a gente chama a atenção é que ele já colocou aqui uma diferencial do outro. Ele colocou uma determinada ordem para organizar esses elementos químicos. E a outra tabela que chama bastante atenção é a tabela que deu origem à tabela atual, né? Que é a tabela de Dmitri Mendeleev, certo? Ele fez já uma tabela, já tinha cerca de 60 elementos químicos na época dele. Então ele colocou organizadas em grupos, tá ok? E esses grupos, eles tinham elementos que tinham propriedades semelhantes, né? Características físicas, propriedades químicas que tinham semelhança. Ele organizou no mesmo grupo e uniu a ideia de que ordem crescente de massa. Então vocês estão vendo esse número aí, ó, H embaixo tem 1. Esse 1 aí é a massa do hidrogênio. Aí você tem Li, 7 é a massa do lítio e assim vai. Então ele organizou em ordem crescente de massa dos elementos químicos. Por que ordem de massa? Porque massa era o valor que eles tinham conhecimento naquela época. Eles se sabiam já fazer os cálculos de massa dos elementos químicos. Então por isso que ele organizou dessa maneira. E o que chama a atenção então da tabela de Mendeleev? Chama a atenção isso aqui, ó. Vocês estão vendo algumas interrogações aqui, certo? Essas interrogações é porque eram elementos que ainda não tinham sido descobertos ainda. Não se sabia a existência desses elementos. Só que você percebe que já tem um número de massa. Então, como assim? Mendeleev, ele previu o surgimento de elementos químicos
com esses determinados valores de massas aí e com as características já padronizadas. Por que isso? Porque ele já viu que todos os elementos estavam se encaixando com algumas características, então ele conseguiu prever a descoberta de novos elementos químicos, tá? Por exemplo, esse aí, cuja massa seria 72, ele viria abaixo do silício ou após o silício, por isso que o nome é ECA-silício. Você tem um silício ali em cima com a massa 28 e abaixo uma interrogaçãozinha com a massa 72, então seria o ECA-silício, porque era um elemento que viria após o silício, certo? Então aí no futuro se descobriu esse elemento e percebeu que as características bateram justamente com o que Mendeleev afirmava. Ó, vamos ver lá. A massa atômica ele dizia que era 72, certo? E quando o elemento químico foi descoberto, que hoje a gente sabe que é o germânio, tem massa de 72,6, então bem pertinho. A densidade 5,50 e foi descoberto 5,47, então bem ali próximo. A cor cinzento e cinzento claro, então está na mesma, e a densidade 4,7 e 4,7. Então a gente consegue ver que com o que ele tinha na época, ele conseguiu prever muita coisa desse elemento. Então por isso que a tabela de Mendeleev tem esse destaque, né? Porque ele conseguiu prever uma periodicidade nos elementos com relação às suas propriedades. Essas propriedades então iriam se repetindo periodicamente. Por isso que o nome da tabela que a gente chama hoje é tabela periódica, porque a cada período as propriedades existentes nesses elementos elas vão se repetir, tá? Então a tabela atual é essa que vocês estão vendo, ela foi desenvolvida por Henry Moseley. O que é que mudou da tabela de Mendeleev para essa? Agora a gente tem a ordem crescente de número atômico e não de massa. Porque a ordem crescente do número atômico, né, agora dá essa periodicidade melhor, além de que no tempo de Mendeleev não se sabia o que era então o número atômico, ainda não tinha descoberto os prótons, tá? Só foram descobertos os prótons posteriormente, então atribuídos para ser o número atômico do elemento químico. Então nós temos essa organização, como vocês estão vendo aí, essa tabela bem organizada, né? Então começa do primeiro elemento químico, número 1, que é o hidrogênio, e vai seguindo em ordem crescente de número atômico. Então do hidrogênio aqui, aí vem para o hélio, né? Lítio, que é o 3, berílio 4 e assim vai, tá bom? Então a gente vai entender porque tem esses números aqui tudo certinho. A gente tem então nessa tabela aqui 7 linhas, tá certo? E 18 colunas. São 18 colunas que nós temos aqui. Abaixo de cada coluna sempre estão elementos químicos com propriedades semelhantes. Aquilo que a gente já via que Mendeleev tentou desenvolver. Então continua aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio. Então eles têm características semelhantes, por isso que estão um abaixo do outro, tá bom? Então isso que a gente vai ver sempre na tabela periódica, ok? Nós temos aqui então elementos que têm classificações diferentes que nós vamos estudar, né? Nós temos estados físicos diferentes, elementos no estado natural que a gente vai estudar também. Então é interessante aqui, se vocês perceberem aqui nesse desenho abaixo, nós temos então esse númerozinho que vem acima é o grupo, então vai de 1 até 18, tá bom? Esse númerozinho é o grupo. Aqui em cima nós temos também o número atômico dele, então sempre a gente vai ver esse número atômicozinho acima aí. Nós temos também o símbolo do elemento, né? O símbolo do elemento, a letra maiúscula seguida de uma minúscula ou apenas a letra maiúscula. Nós temos o nome do elemento químico, algumas tabelas têm nome, outras não, né? Nessa aqui temos. E tem abaixo o valor de massa atômica, tá bom? O valor de massa atômica dos elementos vão estar aí embaixo. Então, vamos ver mais sobre a tabela periódica aqui. Como é que ela está organizada, né? Então, as 7 linhas, gente, a gente chama de períodos. São os 7 períodos da tabela periódica. São as 7 linhas. E por que são 7? Justamente elas correspondem às camadas eletrônicas. Lembram que nós temos as camadas eletrônicas que vai do K até o Q, né? Então são 7 níveis de energia, né? Que são 7 camadas eletrônicas. Então ali representa essas 7 camadas, que nem a gente vai ver agora. Então nós temos aqui 7 camadas de acordo com os níveis de energia, então 7 linhas. Então quer dizer o que? Esses elementos que estão no primeiro período é porque eles só têm apenas uma camada. Justamente quais são os únicos elementos com uma camada? Hidrogênio e hélio. E assim vai. Esses elementos que estão aqui é porque eles têm 2 camadas, esses aqui 3 camadas e assim vai.
cada período corresponde à camada eletrônica, a quantidade de camadas eletrônicas que aquele átomo vem a ter. A gente aprendeu a fazer distribuição eletrônica, né? E a gente viu como achar a camada de valência, que é a última camada ou a camada mais externa do átomo. Pronto, é isso aqui. E a gente vai compreender que tem relação justamente a camada de valência com a posição do elemento na tabela periódica, tá? Então as camadas, elas representam os períodos na tabela periódica, são essas linhas aqui na horizontal. Aí nós temos também a organização dos grupos, né? São 18 grupos. E aí você pode encontrar também o nome famílias. São 18 grupos ou famílias. Família justamente porque tem aquela questão da semelhança entre os elementos químicos. Então pode ser chamado de família. Mas são 18 grupos, tá? Que são as colunas que nós temos aqui, ó, 18 colunas, 18 grupos ou famílias. E o que acontece aqui? Aquela distribuição eletrônica que a gente viu também justamente indica o posicionamento da coluna, ó. Se a gente viu que o número do nível, né, o número da camada mais externa são os períodos, o subnível mais energético, né, vai indicar a sua coluna. Então aqui, ó, por exemplo, esses dois aqui são aqueles elementos que terminam com S. Se ele terminar em S1, ele está no primeiro grupo. Se ele terminar em S2, está no segundo grupo. Aqui no meio está todo mundo que termina em D. Então vai do D1 até o D10. Então está nessa sequência aqui, do 3 até o 12. E nós temos aqui também o pessoal que termina em P, tá? Vai do P1 até o P6. Professor, e o F? O F é aquele pessoal do lado de baixo. Não dava para colocar aqui no desenho, né? Então não coloquei, mas aquelas duas últimas linhas que a gente vê lá embaixo são o pessoal, todo mundo que termina com o subnível F, também na ordem de 1 até 14, tá bom? Então a gente percebe que a tabela tem uma organização. Os elementos estão ali por um motivo, estão naquela posição por um motivo. Qual é o motivo? A sequência de elétrons que eles têm, né? Que acarreta na sua distribuição eletrônica, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo, olha. Se a gente pegar então o berílio, certo? Ele tem número atômico 4, por isso que ele tem 4 elétrons. Então sua distribuição fica 1s2, 2s2. Então perceba que ele termina com 2s2. 2 é o número de camadas que ele tem. Então o berílio apresenta 2 níveis de energia, portanto, ele é encontrado no segundo período da tabela periódica. Então quando a gente contar primeiro período, segundo período, que é a segunda linha, o berílio vai estar lá, tá? O zinco, se a gente fizer a distribuição eletrônica, ele vai terminar em 3d10, só que a camada mais externa é a quarta, não é isso? Então, o zinco está no quarto período da tabela periódica, tá? Então, basta analisar a camada mais externa que a gente encontra o período onde aquele elemento está na tabela periódica. E a família, o grupo, né? É só a gente olhar a camada de valência, o subnível mais energético, tá bom? Então a gente vai olhar aí, por exemplo, o flúor. O flúor termina com 2s2, 2p5, ou seja, a camada mais externa dele é a segunda. E quantos elétrons ele tem na segunda camada? Tem 7, não é isso? Aí, ó, 2s2 e 2p5, então são 7 elétrons. Ele vai estar em que grupo? Grupo 7A, se a gente for chamar de família, ou grupo 17, simplesmente, né? Como a gente viu lá, P5 é o grupo 17, onde finaliza na tabela periódica. Outro exemplo aqui, o próprio zinco aqui, ó, botando aqui para vocês, né? Então aqui, ó, tá ali 7A, porque ele tem 7 elétrons na última camada, certo? E grupo 17. Grupo 17 é o penúltimo grupo da tabela periódica, tá? O zinco, que a gente viu lá em cima, que ele está no quarto período, tem como encontrar família também, ó. Perceba que ele termina, ó, aí com D10. Então se a gente somar esses dois elétrons aí, vai dar 12. Então ele pertence ao grupo 12, que é o 2B da tabela periódica. Aqui, ó, o zinco. Então se a gente for olhar aí, se você tiver com sua tabelazinha em casa, se acompanhando no livro, você vai ver que o zinco está no quarto período, ou seja, está na quarta linha, e ele está no grupo 12 ou 2B, tá certo? Então, resumindo para vocês, nós temos isso aqui, ó. Os dois primeiros blocos, né, as duas primeiras colunas é a galera que termina em S, são elementos químicos que terminam em S, S1 e S2. O do meio é o bloco do pessoal que termina em D. O do canto, né, as 6 últimas,
são as famílias dos elementos que terminam com P, e aqueles dois de baixo, o bloco F, os elementos que terminam em F. Então nós temos o seguinte aqui, ó, pra gente, porque vocês viram ali que a gente tem a família, quando se fala em família, tem família A e família B. Os elementos representativos são chamados de família A. Quem são os representativos? É justamente os dois primeiros e os 6 últimos colunas da tabela periódica, tá? Galera que termina em S ou que termina em P são chamados de família. Então, família 1A, família 2A, família 3A até a 8A. Ok? Nessa sequência, grupo 1, 1A, grupo 2, 2A. Aí vem grupo 13, 3A, grupo 14, 4A, grupo 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A e grupo 18 é o 8A. Então, os elementos representativos é a família A. Já a família B são os elementos de transição, tá? Que resume-se ao pessoal do bloco D e bloco F. Bloco de transição vai ser, no caso, esses elementos aí do bloco D é chamado apenas de elemento de transição. E para diferenciar, o bloco F é chamado de elementos de transição interna, tá? Transição interna é aqueles elementos que estão lá no bloco F, ou seja, termina a sua distribuição em F, que são os actinídeos e os lantanídeos, tá? Eles estão justamente, eles estão fora para que a tabela não fique muito extensa, mas eles estão concentrados na família, no grupo, ali no grupo 13, tá bom, galera? Do grupo 3, desculpe. Eles estão todos no grupo 3. Porém, para uma questão de organização, né, fica mais fácil, eles são colocados aí do lado de fora da tabela, sim. Por isso que é chamado de transição interna, porque eles estão internamente na tabela ali, todos no grupo 3, tá bom? Aí a gente tem na família, vai ter no período, 6º período, e o de baixo, 7º período. Então a gente tem esses elementos aí, elementos representativos, que é a família A, bloco S e bloco P, e elementos de transição, bloco D, elementos de transição interna, o bloco F. Esses de transição são família B. Bom, os estados físicos, né? A gente pode ter o seguinte, veja só. Os elementos, a grande maioria dos elementos que vocês vão perceber mais à frente são metais, né? Então a grande maioria também vai estar a 25 graus Celsius no estado sólido, tá ok? Todos esses aí que estão nessa corzinha de amarelo, marrom, tal, então todos eles são sólidos. Quem está no azul é líquido. Então o que é que a gente percebe? Por exemplo, mercúrio e bromo são líquidos à temperatura ambiente quando eles estão na forma de substância simples. Então o que é que a gente tem? O mercúrio é o único metal líquido nessa temperatura. E o bromo é o único não metal líquido a essa temperatura. A gente também, daqui a pouco, vamos estar aprendendo a diferenciar os metais dos não metais, tá bom? Então nós temos aqui os que estão em amarelo são sólidos, azul então só temos 2 elementos que são líquidos a essa temperatura, né? E os que estão no roxinho são gasosos, então hidrogênio, hélio, flúor, cloro, tá certo? Aqui são substâncias simples, nessas temperaturas vão ser esses estados físicos aí. Então nós temos esses elementos aí que são gases, e os azuis líquidos e os amarelos são sólidos, tá bom? Vamos ver então essa classificação, né? Os metais, então. Os metais, como eu disse a vocês, são a maioria dos elementos que tem na tabela periódica. Então a gente vê grande quantidade de elementos que são metálicos, né? Quais são as propriedades, então? Por que esse elemento é classificado como sendo um metal? São essas características que eles vêm a ter, gente. Então, são maleáveis, ou seja, a gente consegue moldá-los, dar forma para eles, né? Apresentam um brilho característico, né? Os metais brilham, principalmente se a gente dá um polimento. Todo mundo conhece, né? Quando a gente dá um polimento em um metal, ele fica brilhando. E são bons condutores de energia, ou seja, essa energia na forma de calor e também na forma de eletricidade. Então é tanto que a gente tem panelas, são metálicas, né? Para que ela conduza melhor o calor, para que a chama chegue diretamente no alimento e ele possa cozinhar, né? Os fios, eles também são metálicos, né? Porque eles são bons condutores de eletricidade. Então os metais têm essas propriedades, serem bons condutores, né? Eles apresentam brilhos também, por isso que a gente tem as joias, são feitas de metais que apresentam esses brilhos, certo? Outra característica, formam fios, tá? Formar fio também é uma característica de metais. Você consegue fazer esses fios aí que chama de dutos,
tá bom? Que é através para conduzir alguma coisa. Então são os metais. Então essas são as características dos metais. Já os ametais, ou também chamados não metais, vai ter característica oposta, né? Então são maus condutores de energia, né? Eles são, a gente chama eles de isolantes, tá ok? Então se você quer isolar o calor, quer isolar a eletricidade, você usa um não metal. Geralmente são plásticos que nós utilizamos, né? Aqueles plásticos são formados de não metais, então eles vão isolar. Não vão deixar que o calor ou que a eletricidade passe. Então os não metais são maus condutores de energia. Eles não possuem brilho característico, né? Eles são opacos. Para ele ter brilho, ele tem que ser adicionado alguns outros produtos e não somente aquele ametal. E são quebradiços, ou seja, a gente, para dobrar, dependendo do ametal, ele vai quebrar, ele não vai conseguir, você não vai conseguir chegar e deixar ele daquela molde que você quer. Não, eu quero entortar, deixar ele envergado. Geralmente isso não acontece com os ametais, tá ok? Então são essas características que nós temos aí dos não metais. Justamente o oposto de um metal é um não metal. Nós temos os semimetais, então alguns livros, alguns autores consideram os semimetais, tá? Mas geralmente também você pode encontrar alguma atividade onde só considera apenas metal e ametal. Mas existe uma galera que tem característica ora de metal, ora de ametal. Então eles são propriedades intermediárias. Então a gente classifica ele como sendo os semimetais. São esses elementos aí, essa escadinha, né, que a gente está vendo do boro, silício, arsênio, tecnésio e assim vai. Telúrio, desculpe, germânio, antimônio e polônio. Então nós temos esses elementos químicos aí, né, que eles têm então essa característica de propriedade ora de metal, ora de ametal. Então eles são um grupo intermediário chamado de semimetais. Então a gente vai encontrar bastante, principalmente silício e germânio, em componentes eletrônicos, bastante utilizado por causa dessa característica ora de isolante, ora de condutor. Então eles têm grande utilidade nos equipamentos eletrônicos. E nós temos aí também os gases nobres, né? Outro grupo da tabela periódica. Os gases nobres é aquela última coluna, né? Todos são gases lá. E o que acontece é que os gases nobres são os únicos elementos encontrados na natureza, quando se estão na sua forma simples, na molécula monoatômica. E eles são gases. Vamos lá, o que é monoatômica, professor? Eles são encontrados como átomos, gente, na natureza. Então, no caso, argônio, neônio, hélio, criptônio, eles são átomos que são encontrados. Diferente de, por exemplo, quando a gente fala que o ser humano precisa de gás oxigênio, o gás oxigênio é uma molécula onde tem dois átomos de oxigênio ligados. Por isso que a gente chama de O2. São dois átomos de oxigênio ligados, tá bom? Gás oxigênio. Já se a gente for olhar o gás hélio, o gás neônio, é apenas átomos de hélio, não tem união entre eles. São os átomos que formam essa substância. Então, por isso que eles são os únicos encontrados na sua forma monoatômica, tá bom? Eles não precisam estarem ligados com outro elemento químico para existir sob condições normais, né? Para estarem estáveis na natureza. Por isso que o nome deles é gases nobres, por não precisar de outro elemento ou de outro átomo para estar na sua forma natural e na sua forma equilibrada na natureza, tá? Então são quimicamente inertes, ou seja, eles não reagem facilmente, né? Já que eles não precisam de outro átomo, então por isso eles têm essa coisa de não se ligarem com outros átomos e não reagir facilmente, tá bom? Só sob condições específicas em laboratório. E tem por último o gás hidrogênio, tá certo? O hidrogênio, ele não tem classificação junto com outros, ele é uma classificação dele só, tá? O hidrogênio, ele é o grupo dele sozinho. O hidrogênio, porque ele é nessas condições? Porque ele tem características próprias, ele é um elemento atípico, tá? Ele não tem característica, ele pode se combinar com metal, com ametal, né? Professor, ele não poderia ser um semimetal, não? Não, porque ele não tem essas características. Na verdade, ele tem características próprias que fazem com que ele possa se combinar com o metal, possa se combinar com um ametal,
tá certo? Ele também tem a característica de ser bastante inflamável, né? Aliás, é o melhor combustível que existe, é o gás hidrogênio, porque na sua combustão ele apenas forma água, não forma nenhum poluente. Então é um dos melhores combustíveis que existe, é o gás hidrogênio, tá certo? Tanto é que no Sol há uma reação nuclear com átomos de hidrogênio. Então, se o Sol usa hidrogênio, é porque o negócio é bom mesmo, né? Então, a gente tem o hidrogênio como uma classificação única dele mesmo. Seguindo aqui, nós vamos falar agora então sobre essas famílias, né? Sobre esses grupos que a gente acabou de ver. Então, o grupo 1 ou família 1A é chamado de metais alcalinos, tá bom? Lembrando, o hidrogênio está lá situado no grupo 1, mas só apenas por uma questão de organização da tabela. Ele não faz parte dos metais alcalinos, tá bom? Grupo 1, o hidrogênio está lá, porém não é um metal alcalino. Sempre lembre disso. Então, metal alcalino são todos os metais que estão na família 1A ou grupo 1. Nós temos agora o grupo 2 ou família 2A. São os metais alcalinos terrosos, tá bom? Metais alcalinos terrosos é o nome de todos esses metais que estão no grupo 2 ou família 2A. Nós temos agora o grupo 16 ou família 6A, tá certo? São chamados de calcogênios. Calcogênios é o nome dos elementos do grupo, melhor dizendo, né? Do grupo 16 ou família 6A. São os calcogênios. Então, por exemplo, o oxigênio é um calcogênio, tá? Enxofre é um calcogênio. E assim vai. Nós temos também o grupo 17, que é muito famosa essa família. A família dos halogênios. Formam bastantes substâncias esses halogênios. Então vocês vão ouvir bastante sobre eles, tá? É o grupo do cloro, do flúor, tá? São chamados de halogênios. Então os halogênios, eles são todos esses elementos que estão situados na família 7A ou grupo 17. E por último, nós já falamos sobre eles, né? O grupo 18, família 8A, que são os gases nobres, tá bom? Bom, então para finalizar, eu tenho aí com vocês a tabela periódica atual. Tem aí um QR Codezinho também, galera, que se você tiver um leitor de QR Code no seu celular, você pode aproximar aí e vai levar você diretamente para um site tabela.org, tá bom? Então você vai chegar lá, vai ter uma tabela periódica, você clica no elemento, já vai lhe dar todas as propriedades do elemento, características, tudo isso. Então, esse QR Code aí. E se você quiser, você pode baixar também um aplicativo. Tem vários aplicativos na Play Store, né, com a tabela periódica. Vai ser bastante útil para você, porque quando você precisar de alguma coisa, basta clicar no elemento, você vai ter lá características, propriedades, exemplos. Então, é bastante útil, tá bom? Tem uma tabela periódica no celular, ok, galera? Então é isso, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Valeu, valeu!